Eu tenho certeza que você já parou para pensar e talvez até conversou com os amigos sobre o nosso cérebro, né? A gente realmente precisa pensar, porque o nosso cérebro tem um poder e ele tem uma força indiscutível. E olha, é muito mais presente, muito mais importante do que às vezes a gente imagina no sentido de quanto a gente cuida dele. Hoje, dia 22 de julho, é o Dia Mundial do Cérebro, uma data instituída pela Fundação Mundial de Neurologia com o objetivo de conscientizar e promover a saúde desse órgão vital, o único no corpo humano que não pode ser substituído. Esse ano, o tema da campanha é Saúde Cerebral para todas as idades. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos o neurocirurgião Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Eu falei na abertura que eu fico impactada, vem cá, vamos sentar, com a presença dos médicos, principalmente, porque eu sei que vocês têm uma agenda lotada, né? E vocês abrem mão desse tempo para vir aqui, levar informação para o Brasil todo, quer dizer, até para o mundo, porque a gente também está transmitindo ao vivo através do nosso canal no YouTube. Parabéns. Muito obrigada em nome da nossa audiência. Mas o principal que eu sempre falo e enfatizo para você é a gente tem que difundir conhecimento. Então, se as pessoas que estão lá do outro lado da câmera, eles têm que aprenderem numa linguagem acessível. Tá? Isso é fundamental, porque o mundo ficou pequenininho com a internet, todo mundo pesquisa. O mundo está na ponta dos dedos hoje em dia, então você vai pesquisar o tempo todo. Mas nada substitui a informação do profissional, seja lá qual for, quem for, para dar o conhecimento para todos. Perfeito. Sempre que eu converso com os médicos, eu ouço dos pilares da saúde, né? E não podemos fugir muito daquilo que a gente já sabe que é a base, que é a boa alimentação, que é o sono de qualidade, que é o exercício físico. O que seria primordial para a saúde cerebral? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução. Já está, pelos direitos humanos, garantido a saúde física nossa. Já está garantido nos direitos do ser humano a saúde mental. Não está garantido ainda a saúde cerebral. Olha que contradição. A saúde cerebral não está dentro da saúde física? Está, mas instituído como lei, como norma, direito do ser humano da saúde física, da saúde mental. O cérebro ainda não está. Claro que a parte cerebral depende da saúde física, o cérebro bom vai melhorar a nossa performance, o nosso rendimento físico. Ao mesmo tempo, o cérebro vai ser importante para a nossa saúde mental. E a saúde mental vai amarrar todo esse bem-estar geral que nós precisamos. Então, ainda existe essa não enfatização que o cérebro é importante. Você falou, o cérebro é um órgão extremamente importante. Ele é, porque ele tem a sua complexidade. Mas nós temos que usar tudo isso em conjunto. Físico, cerebral e mental. Se a saúde cerebral não estiver em ordem, nem a saúde física nem a saúde mental vão estar em ordem. Perfeito, é isso que acontece. Se eu tiver uma lesão cerebral, olha o quanto que eu vou impactar na saúde mental. Se eu tiver um problema físico, uma saúde, um problema, seja lá que doença for, o quanto que vai impactar no cérebro e quanto que vai impactar na parte mental. Então, tudo é em conjunto. Então, hoje em dia, por isso que são importantes essas campanhas, né, da Federação Mundial de Neurologia. Cada ano enfatizar um tema. Então já teve lá saúde cerebral para todos em 2022. 2023, saúde cerebral para aquelas pessoas que têm algum déficit. Já em 2024, saúde cerebral para prevenir doenças. Esse ano 2025 é saúde cerebral para todos e para todas as idades. Desde quando a concepção da mãe, quando a mãe está grávida, o recém-nascido, a criancinha que está crescendo, a criança, o adolescente, o adulto e quem está envelhecendo. Então, essa saúde cerebral esse ano é enfatizado para todas as idades. Que doenças nós temos nas mães? Que doenças nós temos nas crianças? Um exemplo típico de Brasil, nós não tivemos Zika vírus? Afetou a mãe, afetou o recém-nascido. Hoje em dia, na criança maior, não tem autismo, TDAH. O adolescente que gosta de atividades esportivas, não tem um trauma craniano. A pessoa mais adulta vai fazer um esporte radical, tem um trauma craniano.
O adulto, na evolução, ele pode ter doenças outras, diabetes, hipertensão, colesterol alto. Tudo isso vai afetar o cérebro. E a população está envelhecendo, coisa que nós já falamos várias vezes, as demências. E uma das demências é o Alzheimer. Então, esse ano tem que ser enfatizado tudo isso. Tá? Isso é importante. Perfeito. Então, vamos pensar nesse todo, né? Então, nesse todo, a gente tem lá para obedecer, fazer a nossa parte, os pilares da saúde que eu acabei de comentar. Tá certo? Atividade física, alimentação adequada, sono reparador, manter o estímulo cerebral e mental com aprendizado constante, ser curioso o tempo todo, porque é isso que vai nos levar a ter um rendimento ao longo da vida e envelhecermos com melhores qualidades. Gostei dessa palavrinha aí, curioso. Tem gente que perde a curiosidade, né? Eu costumo falar, desde que eu entrei no Vida Melhor, que a gente só para de aprender quando para de viver, né? Porque me chamou muito a atenção, eu fiz uma conversa com um amigo meu, diretor de televisão, e ele falou assim, Cláudia, eu acho que as pessoas mais velhas, elas não têm interesse em aprender. Então não adianta você ficar fazendo pauta de saúde, fazendo pauta de culinária, ninguém quer aprender mais nada. Eu falei, ninguém quer aprender quando desiste de viver, porque enquanto a gente está vivendo, a gente precisa querer aprender. Não pode parar de querer aprender, né? Eu gosto de uma frase, várias frases que eu gosto, assim, para você tornar-se uma pessoa interessante, você tem que ser interessada nas coisas. Você tem que ser curioso, você tem que procurar aprender. Verdade. Saber não ocupa lugar. Então, vai em frente sempre. Tá? Isso é importante. Para a saúde cerebral, a saúde mental e a saúde física como um todo. Existem doenças que mexem muito com o nosso cérebro, aliás, muito da tua área, que é neurocirurgia, né? E que, às vezes, são descobertas em estágios avançados, porque as pessoas confundem um pouco. A nossa população sofre ainda dessa falta de informação e de repente, buscar saber o que é a doença que está provocando determinados sintomas? Claro, porque isso depende muito da educação e da informação. Isso que você faz, de transmitir, é importante para a pessoa ficar alerta, seja lá que doença for, seja lá que doença cerebral for. Que sintoma que merece uma atenção especial que normalmente é negligenciado, doutor? Geralmente são aqueles pacientes que têm dores de cabeça, é comum, a enxaqueca é uma coisa muito comum, atinge um grande número da população, mas uma preocupação, eu mesmo como neurocirurgião, é aquela dor de cabeça no adulto quando muda a característica. É uma dor de cabeça totalmente diferente. Então aí acende um sinal amarelo, vamos fazer uma pesquisa de uma forma correta. Mas não podemos esquecer que nessa modernidade, nessa vida que nós vivemos, o grande número das doenças são cardiovasculares, cardio-cérebro-vasculares. É o coração, os vasos do cérebro e o cérebro como um todo. Existe uma coisa que a gente sempre fala, se o coração está bem, o cérebro também vai estar bem. Então, existe esse binômio, essa junção. Então, tudo é importante. Tá? Então, imagina aquele paciente que às vezes tem um AVC. O que é um AVC? Acidente vascular cerebral. Tem uma paralisia da face, tem uma dificuldade para falar, tem uma dificuldade para mexer o braço, tem alteração do equilíbrio. Às vezes ele não dá importância. E quantos não deram importância na época da Covid? Ficaram em casa, com medo de sair. Então isso tem que ser alertado para todos. A gente recebeu outro dia aqui um casal que foi a inspiração para um filme, a história verídica, um filme que está passando na Netflix, inclusive, Fé para o Impossível, e eles tiveram que lidar com um tumor cerebral no filho deles e que durante muito tempo eles acharam que era uma simples dor de cabeça, né? Então você falou de adulto, mas crianças também podem ter dor de cabeça e de repente ser só o sintoma de uma doença mais grave, né? Porque a criança, ela não consegue se expressar, não consegue se manifestar. Ou ela vai estar com uma irritabilidade, ou ela vai estar chorando o tempo todo, ou eventualmente ela tem uma manifestação de um desmaio. E às vezes as pessoas não valorizam isso, então tem que ir atrás. Tá? Eu quero só enfatizar uma coisinha que é muito importante.
o mundo hoje ele está totalmente dividido em este, oeste, norte e sul. Tá? Nós temos as desigualdades do norte global e do sul global. Não significa que o Equador divide, tudo que está acima do Equador é desenvolvido, tudo que está para baixo do Equador é pouco desenvolvido. Existia um chanceler alemão chamado Willy Brandt, que ele dividiu o mundo, passando lá pelo México, América Latina, África, Ásia, tirou alguns países da Ásia, foi até lá a Mongólia, desceu, excluiu a Coreia, excluiu o Japão e foi descendo, excluiu a Austrália e Nova Zelândia, que são países mais desenvolvidos. Então, os problemas que nós temos hoje de doença cerebral, doenças gerais como um todo, a falta de conscientização está aqui no sul global. Não está lá no norte global. Então, essa pauta política hoje, que as Nações Unidas se preocupam, que os governos aqui do sul global preocupam, é difundir essas informações de doenças gerais, doenças cerebrais e doenças mentais. Porque nós temos muito mais doenças nesse sul global do que no norte global. Então, todo mundo tem que estar unido, principalmente com essa conscientização no dia de hoje. Que o cérebro afeta a criança na África, a criança no Brasil, a criança na Ásia, a criança lá na Mongólia, né? E todos temos os mesmos problemas. Às vezes temos atenção, temos cuidado, não temos atenção, não temos cuidado, não temos dinheiro. Como é que nós vamos tratar esse mundo todinho? Nós não podemos esquecer que em torno de 43% da população do mundo todo, alguma pessoa tem uma doença cerebral. 1 a cada 3 pessoas no mundo todo. Então, essa conscientização, isso que você fala, isso que você transmite, é fundamental para que todo mundo tenha esse conhecimento. Quais são as doenças cerebrais mais recorrentes? Nós temos o AVC, acidente vascular cerebral, tá? Nós temos a enxaqueca, nós temos as infecções, meningites, nós temos os acidentes, os traumas cranianos, nós temos as doenças que a gente chama degenerativas, que vão estar lá, a própria doença de Parkinson, a própria demência. Isso é dividido em cada grupo etário. Tá? Então, tem aquela que predomina. A população não está mais velha, nós vamos ter doenças cerebrovasculares, junto com as doenças cardiológicas. E aquilo que mata das doenças neurológicas são os acidentes vasculares cerebrais, como mata muito os infartos do miocárdio, as doenças cardiológicas. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o acidente vascular cerebral, inclusive com imagens, para a gente entender o que é. E a gente também vai ter aquele momento de perguntas e respostas com o Dr. Vanderlei. Então você já pode enviar lá a sua pergunta no Vida Melhor Oficial. Combinado? Vamos lá, Dr. Vanderlei já está aqui do lado de vários mockups e equipamentos para a gente aprender mais. São demonstrações. É impressionante, né? Quando a gente olha um cérebro assim. O cérebro, o cérebro em si, ele não sente dor. O que sente é o que está em volta, as membranas em volta do cérebro, pele e osso. E eu não considero o cérebro o órgão mais importante. Porque todos os órgãos são importantes, mas ele é o mais complexo. Ele que comanda tudo. Então, isso é importante para... Eu acho até que ele é o mais importante, porque sem cérebro a gente não vive. Quando a gente tem uma morte cerebral, não tem mais jeito, não é? Não, mas hoje em dia já tem empresas que se a pessoa morre, você congela o corpo todo, ou você congela só a parte da cabeça. E vai fazer o quê com o corpo? O mais importante, a gente está preocupado, elimina o corpo. Mas aí nós vamos, aí é uma questão filosófica, conversa para muito tempo. Tá bom. O cérebro morreu, você acabou como um todo? Não, eu acho que o cérebro morreu, nosso espírito vai para Deus. Sim, mas hoje em dia a tecnologia está aí, isso tudo é tecnologia, tá? Nós temos que recuperar aquilo que a gente acha que perdeu. Então, hoje em dia, existem empresas que congelam a cabeça. Porque quem sabe daqui a um século, ou mais, ou menos, a gente vai descongelar e a mente volta a atuar novamente. Isso já é uma realidade.
Tá? Isso já é uma realidade. Existem empresas próprias para isso. Ou congela o corpo todo. Ah, tá, mas a realidade é só o congelamento. Ainda não tem a realidade de que voltou a funcionar. Não existe a realidade ainda tá. que voltou a funcionar. Então, existe técnica para congelar. Agora, como é que nós vamos recuperar isso? Ainda está no mistério. Duvido muito, a não ser que Deus queira dar de novo o sopro da vida. Mas essa é a minha questão filosófica aqui. Isso é para todos nós. Agora, o mundo, lá atrás, há um século atrás, nós não tínhamos essas tecnologias hoje. É verdade. O mundo evoluiu a saltos, as coisas foram evoluindo assim, de uma forma exponencial. Então, se a tecnologia vem para nos ajudar a controlar um paciente na UTI, a controlar os parâmetros cerebrais, se ele teve um AVC, se teve uma lesão, se eu quero avaliar a pupila de um paciente com máquinas, não é simplesmente levantar a pálpebra e ver, aquela pupila está diferente. Hoje em dia eu consigo mensurar com aparelhos próprios. Olha o exemplo. É só eu apertar aqui, eu do lado direito, olha para frente. Vou encostar em você. Opa. Deu? Não. Deu. O que você viu aí? Ela não gravou. Posso chamar uma das meninas? Vem aqui. Pode, deixa eu ver vem quem aqui, que Agatha. vem aqui. Agatha. Agatha, ela... Ela vai gravar para a gente aqui. O que é esse aparelho? Me explica, doutor. Todo paciente que às vezes tem um AVC, sangramento, trauma, você tem que ter todos os parâmetros para controlar um paciente na UTI. E aqui com esse aparelho dá para ver o que, Agatha? Não, deixa eu colocar. Então aqui desde como é que está a oxigenação cerebral, como é que o sangue está chegando no cérebro. Então tudo isso é monitorado, além de outros monitores. Isso que eu estou falando, a tecnologia vem para nos ajudar. Tá. E esse aparelho aqui vai monitorar? Ele vai monitorar uma coisa que é muito simples, é levantar a pálpebra e você olhar a pupila. Esse tem uma lente de contato, prefere ver esse? Pode. À esquerda. Mostra para ela a pupila dela. Não. Mostra no meu. Tá analisando? Sim, ó, 4.6. O que significa isso? Mostra em mim primeiro e mostra a parte... Vou mostrar aqui. Olha o filmezinho da sua pupila. E ele te dá uma resposta pupilar. Uma resposta pupilar significa o quê, doutor? Significa que o paciente está piorando neurologicamente, porque o paciente, às vezes, dentro de uma UTI, com trauma, com AVC, com várias lesões, ele está entubado, está totalmente sedado, você tem que voar, controlar o paciente com aparelhos. Então um aparelho desse já vai dizer se o paciente está evoluindo ou piorando. Então, não é só esse, são vários parâmetros que a gente tem no dia a dia. Aliás, a gente tem imagens para que você possa explicar melhor também sobre o AVC, né? Eu vou pedir as imagens, obrigada, para a gente colocar já na tela e o doutor Vanderlei vai explicar um pouquinho para a gente. O que a gente está vendo aí? Nessa imagem, doutor? A gente está vendo o que nós chamamos, ali são os vasos cerebrais da base do crânio e tem uma bolinha dilatada. Se aquela bolinha, por aumento de pressão arterial do paciente ou uma fragilidade, uma fraqueza do vaso, ele pode romper e dar um AVC-H, que é AVC hemorrágico. Aquele ali foi o exemplo de um acidente vascular cerebral hemorrágico por ruptura de aneurisma. Isso é urgência neurocirúrgica. É aquele paciente que tem uma dor de cabeça súbita, tem rigidez de nuca, diminui o nível de consciência e o paciente pode morrer na hora. Isso é um aneurisma? Aquilo lá foi uma ruptura de aneurisma cerebral. Ruptura de aneurisma. Ok. Dá para saber se a gente tem um aneurisma antes que ele se rompa? Depende da história. Se tem história familiar, se tem outras doenças associadas, principalmente algumas doenças que nós chamamos rim policístico, então você tem que investigar. Ou aquele paciente que tem uma dor de cabeça que preocupa, você vai fazer uma investigação completa. Não só tirando a história, examinando o paciente e solicitando exames complementares. Quantos pacientes têm o aneurisma cerebral como achado incidental? Procurou e achou?
Não, procurou outra coisa, de repente viu um De aneurisma. repente achou aneurisma. Que Aneurisma tipo de exame achado. que dá para ver um aneurisma? Geralmente tomografia com angiotomografia, onde estuda aquelas artérias, ou angiorressonância. Porque aneurisma achado é aneurisma a ser tratado. Agora o que a gente está vendo é o que aqui, doutor, nessa imagem? Aí é um cérebro, tá? Ali é um cérebro, Ah. que eventualmente tem aquela parte mais escura ali do lado direito, vendo. obstruiu uma artéria cerebral que pode levar ao acidente vascular cerebral isquêmico. Aquilo ali é semelhante, vou usar uma palavra para vocês entenderem, um rotorrúter, que você vai desobstruir aquela artéria puxando um coágulo que obstruiu o Como vaso. faz quando a pessoa tem um infarto e precisa colocar um stent? Aquilo ali, primeiro, esse exemplo, você faz através da perna, da virilha, passa para os vasos, vai lá para o cérebro, através de monitores próprios, o neuroradiologista vai pegar vai introduzir um catéter e vai puxar aquele coágulo. Aquilo que estava obstruído vai desobstruir. Isso tem que ser feito rapidamente. É perigosíssimo um procedimento desse? Não. Procedimento que é a Simples. rotina hoje, no dia a dia. Olha que incrível. Tá? Então, primeiro ele está E tirando salva aquele uma vida, coágulo. né? Com certeza. E a qualidade de vida que você vai ter, a qualidade de vida cerebral e a qualidade de vida mental ao longo do tempo. Você não vai ter sequelas. Então, por isso que a qualidade mental tem vai que ser agir importante. antes, o quanto antes. Um paciente que está fazendo já um AVC isquêmico, como esse que a gente viu, ele apresenta algum sintoma que dê sinais de que ele precisa correr para o hospital? Sim. Eu já falei para você outras vezes, tempo é cérebro. Tá, então quais são esses sintomas? Porque assim a gente já orienta a turma que está em casa assistindo. O tempo correto, só para voltar um pouquinho, o tempo mais rápido que nós temos que fazer é em torno de 3 horas, 3 horas e meia ou 4 horas. Tá? Não pode passar muito disso, porque senão as células cerebrais, os neurônios, que são essas células que têm 86 bilhões de neurônios, sofrem, morrem e às vezes a gente não consegue substituir. Então, quais os sinais de alerta? É a dor de cabeça, é o paciente que está falando enrolado, é o paciente que tem uma assimetria, a diferença da face de um lado para o outro, uma fraqueza no braço, uma fraqueza na perna, uma dificuldade para andar ou uma piora do nível de consciência. Então, isso são sinais de alerta e isso nós temos que correr rápido. O paciente tem que chegar ao pronto-socorro. Aquele período que ele entrou no do pronto-socorro, ele tem um termo que nós chamamos porta-agulha. A primeira agulhada para ele receber tratamento. Tem E muitos fazer os exames idosos também. que moram sozinhos e às vezes sentem alguns sintomas e ficam ali quietinhos e não vão buscar ajuda, né? Tempo Cérebro. é cérebro. Para esses idosos, esses sintomas são perceptíveis? Quando a pessoa está começando um AVC isquêmico, ela vai perceber essa fraqueza, ela vai perceber... Não só os idosos, como as pessoas mais jovens também. Aquelas mulheres que têm sobrepeso, que usam anticoncepcional, que fazem uso de tabagismo, o adulto que não controlou o diabetes, não controlou o colesterol. Mas eu acho que o idoso, hoje em dia, as pessoas estão compartimentalizadas em cada seu mundo. Não é ficar sozinho. A família é importante. A família ligar, saber como é que está meu pai, como é que está minha mãe. Porque senão o paciente tem um problema, ninguém socorreu, perdeu-se aquele tempo, o paciente fica com dano cerebral, lesão neurológica, o mental está alterado e olha a quantidade de sequelas que ele vai ter. Então, o físico, cerebral e o mental, tudo é importante. Agora, a família tem que estar do lado. Não abandonem os velhinhos, por favor. Repete, doutor, isso é muito sério, gente. É que todo mundo quer ficar na sua caixinha. Não tem como. Olha, eu sempre falo, marido abandona a esposa abandona marido. Né? Um pai e uma mãe nunca abandonam um filho. A mãe nunca abandona. A mãe nunca abandona. Pai também pode abandonar, mas a mãe nunca mãe nunca abandona o abandona. filho. Agora, tem que ser o contrário. Não pode o filho abandonar os pais. Gente, é tão sério isso. E a gente precisa realmente colocar a mão na consciência, né? Eu sempre falo assim, puxa, a mãe faz tudo pelo bebezinho, pela criança, pelo filho, e aí é hora de retribuir. Magnésio é importante, cálcio é importante, vitamina D também é extremamente importante, né? Zinco é importante. Todos esses suplementos
de eletrólitos e vitaminas são importantes. Mas não se esqueçam de comprar um bom par de tênis, caminhar, fazer atividade física e tomar sol. Isso é importantíssimo, né? A gente tem que ter essa disciplina. Não é que a gente gosta, não. Mas tem que treinar porque o corpo precisa. Doutor, eu vou abrir para as perguntas. Vamos sentar? Porque eu já sei que tem muitas perguntas. E aí eu vou querer ouvir as respostas, a gente vai aprendendo. Se você ainda não mandou sua pergunta, manda lá no Vida Melhor Oficial, tá? E se quiser prestar atenção na pergunta do outro, eu tenho certeza que vai ser extremamente útil, porque as nossas dúvidas são parecidas, afinal de contas, nossos problemas são muito semelhantes, né? Todos. Melissa Prado diz, boa tarde, doutor. Tenho uma filha adolescente que passa muito tempo nas redes sociais e parece sempre distraída. O uso excessivo de tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento cerebral dela? Não, pode. Né? Hoje em dia as pessoas falam que nós estamos dentro de uma caixinha e esquecemos que o mundo está ao redor. Tá? O mundo gira apesar de você estar só naquela tela. Então, nós temos numa criança e no adolescente uma coisa que chama-se crescimento e desenvolvimento. E esse desenvolvimento depende do estímulo constante de leitura, de interação social, interação com os amigos, entende? Isso é importante, senão você vai ficar só naquele mundo digital e você não vai estar aberto aos estímulos ao seu redor. Então você vai tornar-se, desculpa a palavra que eu vou usar, mas eu vou usar entre aspas, você vai tornar-se um pouquinho mais embotado. Embotado significa nós vamos ficar mais burros se ficar só naquilo. Então vamos abrir essa interação social. Tem estudos que mostram que a geração de crianças vai ser a primeira geração de adultos com menor QI que os pais. Existe isso. Tá? Agora, quanto mais nós interagimos com as pessoas, mais conexão entre os neurônios vão acontecer. Tá? Melhor desenvolvimento você vai ter, mais inteligente você vai se tornar. Isso vale também para os idosos, porque às vezes você fala, tá lá, deixa lá, tá quietinha. Não. Mesmo que more na casa do filho, o idoso precisa dessa interação. Posso falar uma coisa que às vezes eu faço? Eu sempre pergunto para um paciente, quando o idoso está, o paciente com uma idade um pouquinho mais avançada, você tem interação social? Você liga para o seu amigo ou sua amiga pelo menos uma vez por semana ou a cada 3 dias? Então eu vou prescrever aqui, ó, a interação social extremamente importante. Vai num grupo de dança, vai num grupo de reza, vai num grupo de crochê, vai de artes, artesanato. Precisa Essa interagir, interação, né? é extremamente importante para o nosso desenvolvimento e o aprendizado constante. Aliás, se a gente falar assim, mas é que lá no artesanato eu não faço nada bonito, vá mesmo assim, vá pela interação social. Não é se vai virar uma grande artista ou não. É uma questão de interagir mesmo. Então, se você interage, você conecta melhor os neurônios. E, consequentemente, você vai envelhecer com menos problemas. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei nem se é a sua área, se isso é saúde cerebral ou saúde mental, mas eu tenho visto, e acho que nossos telespectadores também, um crescente número de crianças com autismo, com déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente por que isso? São vários fatores, vários fatores. Desde vou dar exemplos. Nós temos a genética. A genética ela vai causar algum problema, mas nós sabemos o quanto que o ambiente ao redor influencia na nossa genética. Mas mesmo para um autismo, por exemplo? Também. Imagina aquele pai que é mais idoso do que a mãe, né? Pode ter esse fator. Exposição a substâncias contaminantes. Hoje em dia, substâncias contaminantes são os pesticidas no dia a dia. De monte, né? Até panela com metal pesado. Tudo. Nós já conversamos isso uma vez. Índios que estão em rios poluídos com mercúrio. O quanto que vai afetar o cérebro? Então, se tem uma informação familiar, a gente tem que ficar alerta porque o ambiente também influencia isso. Nós temos a genética e esse ambiente todo chama-se epigenética. Ele vai influenciar. Então, realmente,
As pessoas estão mais alertas, estão mais atentas e os diagnósticos estão sendo feitos mais precocemente, porque a difusão de informações está mais rápida, está maior. Bom, vamos lá, vamos continuar. Obrigada, Melissa Prado, pela sua pergunta. Próxima pergunta, da Tatiane Rocha. Olá, doutor, sempre ouvi dizer que aprender coisas novas ajuda o cérebro. Comecei a tocar violão depois dos 50 anos. Isso realmente pode trazer benefícios para a minha saúde mental? Com toda certeza. Essa é a conexão que acontece nos neurônios. Conexão nós chamamos de sinapses. Quanto mais conectado, melhora a sua saúde cerebral, melhora a sua saúde mental, melhora a sua qualidade de vida. Qual o problema de aprender uma língua quando você já é adulto? Qual o problema de você aprender a tocar um piano quando já está numa fase mais adulta? Não é só prazer, como também é um aprendizado constante. E de novo, gente, é disciplina. Disciplina falar, o tempo todo. O meu cérebro precisa, eu vou fazer. Nós estamos chegando no inverno agora, nós estamos no período de inverno, né? E alguém perguntou para mim, no inverno tem mais riscos de AVC? Tem. Porque se você fica recolhido dentro de casa, você não interage, se você fica na preguiça, fica comendo coisas gordurosas, coisas mais salgadas, você vai ter problemas no cérebro, lesões no cérebro e você não está evoluindo como um todo. Responsabilidade, hein, gente, com a vida. Interação social, atividade física, sono bom, dieta adequada, dieta balanceada e procurar um médico se tiver algum sintoma que chama atenção. A Nilda Fávero diz assim, boa tarde, Cláudia e doutor. Boa tarde, Nilda. Tive uma pressão muito forte na cabeça. Não foi dor, mas pressão muito forte. O que pode ser? Pode ser tantas coisas. Tá? Dor de cabeça depende muito da idade do paciente. Tá? Se eu sou uma paciente adulto, já passou daquela fase que tem as enxaquecas, ou que nós chamamos de migrânia, que vem lá da adolescência e persiste durante um bom tempo, se a dor de cabeça vem de uma forma totalmente diferente, ela tem que ser avaliada por um médico ou eventualmente um neurologista por uma neurocirurgia, para afastar lesões cerebrais, afastar lesões vasculares cerebrais. Quando ela fala pressão e ela diz que não foi dor, mas pressão, pode indicar alguma outra coisa? Pode indicar hipertensão arterial. Se a pressão arterial está descontrolada, eu tenho sobrepeso, a minha dieta tem muita gordura, eu tenho muito sal, eu sou pré-diabético ou eu sou diabético, os vasos cerebrais, eles também sofrem, eles também estão doentes. Tá? E a gente tem que ter esse cuidado. Eu queria só dar um alerta, um pequeno alerta. Nós estamos na época de inverno também. Os idosos, não deixem de se vacinar contra gripe e pneumonia. Porque se eu tiver uma inflamação, uma infecção, e com inflamação, eu também posso afetar os vasos cerebrais. Até mesmo da vacina da Covid, não deixem de fazer isso. Tomar vacina, importante. Eu achei que você Gripe ia falar e de pneumonia. água. A hidratação é fundamental, né? Porque quando a gente está na época de frio, você se hidrata menos, o sangue fica mais viscoso e você tem o risco de Beba AVCs. água, beba água. Beba água o tempo todo e faça atividade física, fazer. mesmo no inverno. A Ivanete Pereira diz, doutor, tenho muita enxaqueca com áurea, isso é perigoso? Não, não é perigoso. A enxaqueca, existe enxaqueca com aura ou enxaqueca sem aura. O que é aura? É uma manifestação que o paciente tem antes, às vezes, de ter a dor de cabeça ou acompanhar a dor de cabeça. O que é isso? É haver uns pontos luminosos, eu tenho um adormecimento na face, eu tenho um adormecimento no braço, isso geralmente passa. Mas por que acontece isso? Alguma coisa dos vasos lá do cérebro, eles vão se dilatando e vão se espalhando pelo cérebro até chegar à dor de cabeça. Eu já falei para você isso aqui em uma outra entrevista. Existia um cientista brasileiro chamado Aristides Leão. Ele que descobriu essa manifestação da aura, lá depois da Segunda Guerra Mundial. E até hoje é um dos cientistas, já morreu, é um dos cientistas mais citados nos casos de dor de cabeça, nos casos de enxaqueca, com aura ou sem aura. A Mariana Rosina está perguntando como é formado o coágulo no cérebro. O sangue, quando sai do coração, ele passa por artérias, ele tem que estar bem fluido, tem que estar
A água tem que estar fluindo naquele cano, naquele vaso. Então, se eu tenho hipertensão, se eu tenho aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, alguma inflamação no vaso, o sangue não vai passar de uma forma bonita, fluida. E aí, aquela artéria, dentro da artéria tem um machucado, tem uma úlcera, tem uma placa, tem um cálcio depositado e aquilo vai formando coágulos e aquilo pode obstruir o vaso. Então, é uma coisa dinâmica, não é de uma hora para outra. Isso é coágulo. Agora, existe o êmbolo. O êmbolo é aquele coágulo que pode sair do coração e ir direto para o cérebro. Aí, obstruir de uma hora para outra, principalmente pacientes idosos que têm arritmia do coração. Pode desprender um coágulo e ele virar um êmbolo. São duas coisas diferentes. A Patrícia pergunta assim: oi, boa tarde. Senti dor de cabeça por 3 dias, na parte da tarde, piorando à noite. Tomei corticoide, mas não sinto mais. Só que fiz exame e deu cisto de 1,4 benigno. O que eu posso fazer? Tem tratamento? Acredito que venha a ser ela já deve ter nascido com isso, que chama cisto aracnoide. É muito comum também. Quantos pacientes você pode, aqui mesmo, nesse espaço, fazer uma tomografia, um ou outro ter um cisto aracnoide, nunca ter dor de cabeça, nunca sabe que teve. Mas se aquilo está alterando, depende da região, depende da localização, se é na frente, se é atrás, você tem que investigar. E aí medicar. Isto é benigno, não é cirúrgico 100%, tá? Mas tem que tratar sintomaticamente e ver se não é a causa da dor de cabeça presente. Doutor, nosso tempo já acabou, mas eu não posso deixar de te perguntar, eu acho que o mais corriqueiro aqui, que envolve o nosso cérebro, já que falamos de dor de cabeça, é a automedicação para dor de cabeça. A gente vai na farmácia e a gente vê de monte todos os tipos e a gente compra remédios mais fortes também sem prescrição médica e a turma se automedica para dor de cabeça. Ok ou isso é perigoso? Isso é perigoso porque hoje em dia as pessoas vivem usando e abusando, não só de analgésicos, como de anti-inflamatórios. Eu vou tomar um anti-inflamatório para dor de cabeça. Ajuda, ajuda. Mas se eu tomar... Tem outros remédios que você tem que tratar a crise e tem que tratar a profilaxia, para que a crise não venha, ou quando ela venha de uma intensidade menor. Então, se a pessoa ficar abusando de anti-inflamatório, eu posso ter danos renais. Então, isso é perigoso. Então, procure um profissional, faça a sua história, faça o seu diário da dor de cabeça. É uma dor de cabeça que vem antes da menstruação, durante, após. Gente, tem aplicativos excelentes para você fazer o diário da dor de cabeça. No celular mesmo, você vai marcando tudo. É ótimo. Hoje, por isso que olha só, a tecnologia, o quanto que ela avança. Você mesmo, um tempo atrás, me falou que tinha um reloginho que monitorava o seu sono. Sim, lembra? Ótimo. Ótima tecnologia. Está vindo aí. Mas eu tenho que ter cuidado. Eu quero chegar num outro assunto um pouquinho. Que hoje em dia nós temos uma especialidade dentro do direito que chama-se neurodireito. As informações que são registradas dentro de uma UTI, dentro de um exame, num dispositivo vestível, né, que nós chamamos, você não pode estar difundindo essas informações para Deus e o mundo, porque isso faz parte da Lei de Proteção de Dados. Está chegando hoje um termo chamado neurodireito. Eu não posso disponibilizar para todo mundo como é que é seu sono. Não pode, mas que é bom eu saber como é que eu durmo, como é que acontece minha dor de cabeça e os aplicativos nos ajudam, isso é fato. Mas acontece que hoje aplicativos de inteligência artificiais estão um perigo. É verdade. O único país que já está na Constituição que tem neurodireito é o Chile. Dentro do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul já monitoriza esse neurodireito para você não difundir informação de paciente a Deus dará. Já pensou em difundir as informações cerebrais da Cláudia para todo mundo? Alguém está invadindo a sua privacidade, o seu direito humano. Então, hoje em dia nós temos neurodireito. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, ele está lá no Instagram desse jeitinho, DR, Vanderlei com W, Cerqueira de Lima, tá? E você pode marcar a sua consulta através do 119-9567-2313. 119-9567-2313. Um médico excelente. Aliás, hoje eu descobri que ele operou o filho de uma amiga, de um casal de amigos.
Operei quando ele tinha Murilo, 5 quando anos tinha de 5 idade. anos, já é um adulto. E aí o Everaldo também Everaldo conhece. também conhece. O mundo é uma alcaparra, ou é Crescemos uma juntos, ervilha. crescemos juntos. Doutor, obrigada. Tudo de bom e pra até a vocês. próxima. Obrigado.